Boa tarde, doutor Daniel. Consegue me ouvir Opa, bem? tudo bem? Tudo ótimo. Conseguindo me ouvir? Consigo? Ótimo. Perfeitamente. Tá conseguindo ver minha imagem? Tá tudo certinho Tá aqui? tranquilo. Tá dando pra ver tudo direitinho. Excelente, doutor. Essa reunião vai ser uma reunião bem focada no tema que é em relação aos agendamentos. Eu percebi na nossa conversa que a gente melhorou esse ponto dos pacientes entrarem em contato só para perguntar se você aceita plano de saúde. E esse teste que a gente implementou em relação a adicionar atendimento particular no site, isso eu validei com outros médicos e o resultado foi super positivo também. Eles comentaram sobre os pacientes entrarem em contato já com essa consciência, né, de que o atendimento é particular. Então isso é super bom. Então o que eu entendi que o nosso desafio hoje é em relação aos pacientes é agendar por causa do valor da consulta. É isso? Sim, o perfil de paciente, apesar dele ser particular, ele ainda está querendo uma consulta mais barata. Entendi. Hoje, doutor, você tem. Será que agora nessa reunião você consegue compartilhar é, como é que foi essa conversa? Só para eu poder entender um pouco mais de como é que está sendo esse processo aí de você conduzir o paciente quando ele entra em contato. Só para eu. Será que tem como compartilhar? Eu posso te falar mais ou menos, mas a ideia é semelhante com o que era aquele script mesmo, né? Deixa eu ver algum paciente que eu falei, eu posso até mandar ali no grupo só um segundo. Combinado. Tipo, eu explico tudo, sabe? Eu explico. Aí você, ó, a paciente Lenita, ela fala, gostaria de agendar uma consulta. Eu falei, eu sou auxiliar do Dr. Daniel, primeiramente gostaria de entender o motivo que está procurando. Ela falou, eu tenho quadripatia patelar e eu tô querendo uma consulta. E aí pergunta se ele atende o particular, qual que é o valor. Aí eu explico o valor direitinho, falo que é permitido pagar tanto Pix quanto cartão parcelado, explico que a gente consegue emitir nota para reembolso caso necessário e tudo. E aí os pacientes chegam nesse ponto de agendar e falar, vou continuar procurando, depois eu entro em contato novamente. Aí, mesmo assim, esses mesmos pacientes, eu tento entrar em contato novamente com eles, aí eles param de responder, sabe? Entendi. Tá sendo um padrão, assim, todos. Entendi. Tem um médico que o valor da consulta dele é um pouco acima da média. E ele também enfrenta a mesma objeção de o paciente entrar em contato e ficar questionando sobre o preço. E aí a gente está conversando, a gente alinhou algumas estratégias que a gente poderia implementar ali no site que ajudaria o paciente, assim, como ele tem a objeção em relação ao preço, e muitas das vezes o paciente ele tem essa objeção porque talvez ele talvez ele não enxergou aquela prioridade, às vezes está um pouco ligado com essa percepção do valor, de valor que o paciente enxerga em relação à consulta. Então, se ele não compreende, por exemplo, aquilo que será entregue para ele, aquilo que o médico vai oferecer, e não simplesmente que não seja ali uma consulta ali de 40 minutos, onde o médico vai fazer algumas perguntas, solicitar exames. Se o paciente acha que é esse o padrão, normalmente ele vai ter essa objeção de investir talvez um valor maior do que a média do que os outros médicos cobram. Então, ele está acima da média. Ele cobra um valor de R$ 900. Então, a gente está estudando, a gente está implementando, na verdade, algumas modificações em relação ao site, que é basicamente um vídeo, né? Onde, nesse vídeo, a gente estruturou ali uma comunicação que aborda diretamente ali a dor dos pacientes dele, e aí ele vai gerando toda a consciência, mostrando que se o paciente ele não buscar o tratamento, esse investimento de consulta, por mais que ele possa achar alto, né? Assim, o médico ele passa essa ideia, por mais que você possa achar alto,
Se você não cuidar do problema que você está tendo agora, futuramente você vai precisar fazer uma cirurgia. E uma cirurgia tem um valor muito maior. Então, uma das etapas do vídeo que ele fez, a ideia é transmitir isso. Aí depois ele vai mostrando toda a experiência que ele tem, a autoridade, e depois conduz ali para entrar em contato. Então, a gente estruturou isso porque a gente adicionando ali próximo à página inicial do site, isso daria a possibilidade do paciente assistir esse vídeo e a gente qualificar ainda mais, antes mesmo de ele chegar no atendimento. Então, ainda mais que ele não tem uma secretária própria, então a secretária ela não consegue ter aquela comunicação tão personalizada com o paciente. Geralmente é uma conversa ali mais padrão, com script Ctrl+C, Ctrl+V. Então a gente acabou estruturando isso e aí eu vou testar como é que vai ser o desempenho nos próximos dias. Então é algo recente que a gente fez, então ainda não validei, só que eu observo que quando o paciente ele às vezes acha que o valor da consulta está caro, mesmo você cobrando ali muitas das vezes a média do que o mercado geralmente cobra, né, o valor, às vezes é alguma coisa que o paciente talvez não esteja compreendendo muito bem, que ainda não se tornou aquela... não motivou a ação dele querer agendar. Então, eu estou trabalhando bastante nisso para poder melhorar esse ponto, de melhorar a taxa de agendamento dos médicos. E aí, eu pensei em alguns ajustes que a gente poderia implementar, Dr. Daniel, que eu anotei, e um deles é em relação ao depoimento no site. Seria interessante a gente adicionar o depoimento porque você tem avaliações no Google Meu Negócio. É você mesmo que indica os pacientes a avaliar? Como é que é isso? Eu vejo que você tem avaliações no Google Meu Negócio. E aí, o que você acha de a gente puxar essas avaliações e adicionar também no seu site? Eu acho uma boa. Assim, eu até... Alguns eu pedi pro paciente, não pedi, né? Falei assim, se você quiser fazer tudo, avaliação, eu aí faz lá, me ajuda, eu explico. E outros foram espontâneos mesmo. Isso é muito bom você... inclusive eu vou compartilhar um material que eu fiz para uma médica, para ela conseguir fomentar mais essas indicações. Por exemplo, todo paciente que você atender, você consegue orientar ele para agendar. Você faz algumas perguntas antes, que é como se fosse algumas perguntas de qualificação, para você já ter um entendimento prévio do que o paciente achou. Por exemplo, de 0 a 10. O que você achou do meu atendimento? Se ele avaliou super bem, como uma nota 9, 10, aí você já entende que ele vai fazer uma avaliação super positiva no Google Meu Negócio. E aí depois você manda uma mensagem para ele, você avisa também que, se ele puder, orienta ali para ele fazer uma avaliação no Google Meu Negócio, para poder ajudar outros pacientes também a tomar uma decisão, quando conhecer meu trabalho. Aí você consegue explicar isso tudo certinho e aí dá para fomentar ainda mais o número de avaliações que você recebe. Então vou compartilhar esse material para você. Deixa eu só anotar aqui. Boa. Você consegue me mandar o link do Google Meu Negócio para fazer o comentário? Eu não tô achando. Você consegue do meu ali? Eu não tenho acesso. Eu tenho que ver com o Thaís. Foi Thaís que organizou o seu Google Meu Negócio? Só para entender. Não, eu já tinha organizado antes, mas eu não tô achando. Como é que eu gero esse link? Eu não sei gerar esse link. Se você tiver a mesma conta que você usou, o e-mail que você usou para criar o seu Google Meu Negócio, geralmente quando você pesquisa ali pelo seu nome, já vai aparecer algumas configurações. E aí dentro dessas ferramentas que aparecem ali, você consegue pegar o link. Então eu vou ter que fazer o seguinte: eu consigo compartilhar um tutorial. Aí você me explica se você consegue ter, pelo menos, se para você aparece o painel, que são as ferramentas para você pegar o link. E aí eu consigo te enviar como se fosse um tutorial para você seguir o passo a passo e conseguir pegar esse código. Porque se eu tentar pegar aqui o código sem ter o acesso ao seu Google Meu Negócio, o link ele fica muito grande. Aí eu acho que fica muito estranho. Já quando você tem acesso, o link é bem curto. Aí fica melhor para compartilhar. Ok. Me manda esse tutorial que eu pego, então. Então você vai associar os comentários do Meu Negócio dentro do site. Sim, seria muito interessante a gente adicionar esses depoimentos, porque
A prova social, o paciente entender, por exemplo, que outras pessoas tiveram uma experiência muito boa, também é uma forma de motivar eles quererem agendar. E também isso ajuda, né, a eles entenderem que você é alguém que é alguém que já atendeu outros pacientes, é alguém que tem histórico, é alguém que tem experiência, então isso ajuda também nessa questão de agendamentos. Então essa otimização, e se a gente adicionar depoimento, eu penso que seria importante, porque ajudaria, porque se o paciente olha e vê que você tem experiência, que outras pessoas passaram no seu atendimento e avaliaram bem, isso pode motivar ela. Então penso mais nesse sentido, né? Tudo bem, acho uma boa. Os pacientes que deixaram de responder e tudo mais, você geralmente faz um retorno, por exemplo. Geralmente eles deixam de responder ou falam que tá caro, né? Quando você passa o preço. Você costuma, por exemplo, mandar uma mensagem depois de alguns dias ou depois de algumas semanas para esse paciente? Como é que é? Eu comecei com agora, né? Alguns que eu entendia que parecia que queria mais, eu tentei mandar mensagem sim, outros não. Sim. Mas posso padronizar um tempo padrão para mandar isso aí. Perfeito, perfeito. Em relação a vídeo, Dr. Daniel, como é que você hoje lida com essa parte assim de gravar vídeo? Porque essa mesma estrutura, por exemplo, que eu ainda estou avaliando o desempenho, porque está em fase de teste, estou validando, né, como é que seria vídeo no site. Mas se a gente fosse fazer, por exemplo, com foco assim de melhorar ainda mais, de o paciente poder ter aquela... Porque um vídeo ajudaria até mesmo o paciente conhecer você melhor, porque ele estaria vendo o seu jeito mesmo, a sua forma de comunicar. Então tudo isso acaba influenciando também quando chegar na etapa de atendimento. E aí eu queria saber com você como é que o que você acha, né? E como você se sente em relação a essa parte de gravar vídeo, e se seria possível talvez a gente implementar isso no site. Como é que seria isso para você? Eu nunca fiz vídeo assim, eu não gosto muito daqueles vídeos meio que até parece um pouco charlatão, assim, de querer vender um mundo diferente. Mas eu gosto de vídeo, sim, eu faço tranquilamente vídeos mostrando a estrutura, mostrando como funciona o atendimento, etc. Eu acho legal. Perfeito, perfeito. Então a gente poderia até mesmo experimentar esse formato, e o estilo do vídeo não seria algo muito, como é que eu posso dizer, aquele formato tradicional, né, quadradão, e também com esse foco de querer persuadir, aquela comunicação persuasiva para fazer o paciente agendar. Então a ideia é você, justamente dentro desse vídeo, criar uma conexão maior com o paciente, porque principalmente nos primeiros minutos do vídeo, vai ser um vídeo curto, eu acho que no máximo 3 minutos ou 4, mas nos primeiros segundos ali do vídeo, a gente tocaria mais nesse ponto da dor que o paciente sente, por exemplo, aquilo que é recorrente no seu atendimento, ou nos pacientes que vai até a sua consulta. Então aquelas dores que ele tem e tudo mais, você consegue abordar dentro ali do início de um vídeo, para poder ajudar a chamar a atenção e criar aquela conexão, e depois você ter outras etapas que vai ajudar a qualificar mais essa pessoa. Por exemplo, você mostrar a importância, os diferenciais, aquilo que você vai entregar também na consulta, para ficar muito claro, para ele não entender que não é uma consulta, tipo, que é uma consulta similar de outros médicos que ela já passou na vida, que sempre tem aquele padrão. Você entrega algo diferente na consulta. É um atendimento personalizado. Você vai ajudar, você vai entregar um plano de ação para o paciente. Então isso acaba ajudando também ele entender, perceber esse diferencial, né? Então a comunicação seria mais voltada com esse estilo. E depois, no final do vídeo, fazer aquela chamada, que eu acho que você deve saber, né? Que você vai assistir um vídeo no YouTube, aí geralmente o pessoal fala, se inscreva no canal, dá um like. Então a chamada de ação é isso. E aí você pediria para entrar em contato com você, para saber mais. Então a ideia do vídeo é justamente essa. Tem um médico
agora eu lembrei, que ele fez uma landing page e a gente adicionou esses vídeos na landing page dele. E o resultado, na primeira semana não foi bom. Eu lembro que ele me explicou que a captação não foi tão boa e não teve agendamentos. Mas logo no início de abril, a gente implementou isso na metade do mês de março, e aí logo no início de abril ele me falou que teve um ótimo resultado assim de agendamentos e de procura também. Então eu acredito que o vídeo ele deve surtir um efeito ali positivo, né? E o vídeo que ele fez foi super curto, de 1 minuto e 30. Então é possível a gente implementar algo assim no site para a gente ver como é que isso vai impactar no agendamento, né? Se isso contribui, se a resposta do paciente acaba melhorando e mudando também, né? Então, quanto mais o paciente ele chega consciente, melhor. É que nem aqueles médicos que produzem muito conteúdo. Aquele médico que está sempre aparecendo no YouTube, no Instagram, ele cria conteúdos ali, mas ele está também aumentando a consciência daquelas pessoas que podem se tornar paciente. Então, a pessoa às vezes chega até ele por causa de um problema que ela descobriu que tem, e aí foi pesquisar, apareceu o conteúdo dele, e aí o paciente começa a assistir esse médico, e ele vai fazendo que esse paciente avance no funil, né? Então ela está consciente, aí começa a considerar, a passar por uma consulta, e aí até que chega na etapa de decisão. Aí como esse médico que sempre apareceu para ela e sempre trouxe conteúdos ali de valor, ela acaba decidindo escolher esse médico. Então aquele paciente que está mais conscientizado, né, sobre você, o que você faz, sobre o problema que ela tem, isso acaba ajudando na decisão, entendeu? Eu concordo. E minha esposa, ela trabalha bastante com essas coisas de marketing, ela consegue me ajudar a montar esses vídeos, assim. É muito bom, doutor Daniel, porque até nesse ponto de pacientes com perfil cirúrgico, você consegue também ter uma conversão muito melhor. Porque os pacientes, acabam vasculhando um pouco mais sobre o médico, porque a cirurgia normalmente é algo sério, né? É algo que o paciente às vezes fica adiando, sabe da importância, mas adia. E aí, quando não dá mais, ele acaba que, por conta ali da urgência, né? Ele acaba tomando a decisão. Mas antes disso, ele fica olhando ali o médico, né? Para sentir aquela confiança. E os conteúdos acabam trabalhando essa parte. E aí, se ele vê os seus conteúdos e tudo mais, isso ajuda ele a ter a confiança e tomar uma decisão de fazer tomar essa decisão de fazer a cirurgia. Então, eu falo isso com base na experiência que tive aqui com o médico, que ele começou o Instagram há pouco tempo, e ele me relatou isso. Ele tem um pessoal que ajuda ele na parte do Instagram, e aí ele começou a produzir uns conteúdos, começou a impulsionar também, e ele percebeu que alguns pacientes de AIDS que chegaram até ele, com perfil cirúrgico, só tomou a decisão de fazer a cirurgia com ele por causa dos conteúdos no Instagram, porque o paciente foi lá, pesquisou, doutor tal, e aí começou a ver os conteúdos, e isso ajudou ele a tomar a decisão. Então ele teve, no mês passado, ele me falou que teve 2 pacientes que estão prestes a fazer uma cirurgia com ele, que só está com data marcada. Então, essa coisa de Instagram, que às vezes muitos médicos têm essa dificuldade realmente de produzir conteúdo, ajuda muito nesse ponto. Então, às vezes você pode até pensar que o impacto é pouco, às vezes na parte de captação, você pode não perceber uma resposta ali de forma imediata, né? Você produz um conteúdo, aí da noite para o dia já vai aparecer um paciente para você, não é dessa forma. Mas se você tiver uma constância ali, você sempre gerar valor para o seu paciente, porque o foco é sempre o seu paciente e não sobre você mesmo, porque o que vai chamar a atenção deles é aquilo que ajuda a criar essa conexão, né? Aquilo que ele está sentindo, as dúvidas dele. Então, você acaba ajudando, você consegue aproximar mais as pessoas e ajuda muito nesse ponto também de conseguir conversão para a cirurgia. Foi uma coisa que eu percebi também. Excelente. Então, os próximos passos mesmo, então vai ser, eu vou alinhar com você sobre esse vídeo na própria conversa do WhatsApp, para a gente poder desenvolver um roteiro. E o vídeo pode ser produzido com o próprio celular mesmo, que já consegue fornecer uma qualidade boa para o que a gente está buscando. E aí seria mais um formato horizontal, como se fosse no YouTube. Então, nessa parte da comunicação, assim, do roteiro, eu vou criar 2 formatos.
Um vai ser um roteiro completo e o outro vai ser ali tópicos. Caso você preferir, por exemplo, ter mais liberdade na hora de falar, na hora de gravar um vídeo. E hoje também tem uma possibilidade que é uma IA. Se você decidir, por exemplo, ler um roteiro, claro, o roteiro não pode ficar robotizado, tem que ter um pouco de entonação ali, mas se você for optar por ler o roteiro, na própria edição tem uma IA que corrige a direção dos nossos olhos. Então fica, inclusive, bem real, ou seja, a movimentação de piscar. Então a única diferença é que a IA corrige o nosso olhar para ficar olhando para a lente da câmera, ao invés de fazer aquela movimentação que a gente faz quando está lendo. Então tem essa possibilidade também de a gente fazer essa correção e você conseguir ler o roteiro, caso você optar dessa forma. A gente testa ver o que dá mais certo. Alinhar a gravação do vídeo para incluir no site. Adicionar depoimentos no site. Até o momento, dos pacientes que chegaram para você, ainda não houve agendamento, né? Nenhum agendamento. Perfeito. Então, eu vou falar com o Thaís e também com o pessoal responsável pelas edições do site para a gente já incluir esses depoimentos. E sobre a gravação do vídeo, eu vou alinhar melhor com isso, com você isso no grupo, para a gente poder organizar esse material. Combinado, doutor? Combinado. Manda o script que aí eu dou uma olhada e vejo o que eu ajusto pro meu padrão ali. Combinado. E também eu vou enviar aquele tutorial para você ver como pegar o link no Google Meu Negócio. Isso mesmo. Então, no mais, seria isso. Tem algum tópico, assim, algum ponto que você gostaria de saber mais, de tirar alguma dúvida? Alguma dúvida, doutor? Não, por enquanto não. Eu vou até dar uma olhada nos valores e tudo, porque eu tô achando que tá ficando um pouco caro ainda, mas eu tenho que sentar e olhar isso direitinho. Porque o Ads eu pago 1.000, né, por mês, aí eu pago mais 15% do valor do Ads, mais a manutenção do site, tá dando em torno de 1.000 e pouco só a manutenção dessas coisas, mas eu vou ver. Então seria bom, então eu vou fazer o seguinte, essa manutenção tem alguns pontos que dá pra gente explorar mais em relação ao seu site, pra gente conseguir otimizar ainda mais essa questão da conversão pro agendamento, porque eu estou alinhando também com o pessoal responsável pelas edições do site, que é interessante implementar alguns elementos que ajuda principalmente aquele médico que atende particular, porque quando a gente faz o marketing, geralmente a gente acaba sempre atraindo um perfil de público que é convênio, mas isso acaba acontecendo porque o site não tem informações muito claras para poder filtrar ainda mais esses cliques, né? Porque a gente atrai as pessoas, a gente recebe os cliques, mas pelo fato de não ter ali as informações claras, a gente gasta com um paciente que não vai agendar depois, porque ele queria convênio. Então, esse passo que a gente fez de adicionar atendimento particular foi uma otimização importante e dá pra gente trabalhar ainda mais essa parte a nível de site, né? Porque nem sempre vai ser só o tráfego pago, vai ser só o Google Ads. Aí o próximo passo é alinhar isso do site. Aí depois que isso estiver bem ajustado, se porventura a parte da manutenção você perceber que depois que tudo estiver bem ajustado em relação ao site, você perceber que é porque sempre tem aquela coisa dos custos, né? Então, se for para equilibrar, é possível você manter apenas o Google Ads, o investimento que você faz no Google Ads e temporariamente pausar essa questão da manutenção. Então, é possível a gente trabalhar ao máximo os ajustes no site nesse momento, a gente deixar tudo ali redondinho para melhorar também a conversão para o agendamento e depois você avaliar esse ponto, né, em relação à manutenção do site.
Mas eu acredito que esse próximo passo que a gente está avançando agora, de trabalhar mais com essa questão do vídeo, adicionar depoimentos e esse atendimento particular que a gente já incluiu, é algo que só o atendimento particular já ajudou a melhorar, a filtrar mais. Então é possível a gente ajustar alguns outros pontos no site para ajudar ainda mais. Entende, doutor? Não, entendo. Aí depois que a gente deixar redondinho, a gente só fica com ads. Perfeito, perfeito. Tá. Então, doutor, muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou para essa reunião. Que você precisar, eu estou à disposição. Eu estou estudando bastante para a gente poder melhorar esse resultado. Também dos médicos que eu gerencio, porque com base nas dificuldades que ele acaba relatando, eu sempre fico pesquisando assim, um mecanismo que a gente possa implementar ali para melhorar o nosso resultado. Então, sempre tem ali uma forma além do que a gente já faz, que talvez a gente não percebeu, mas que se a gente implementasse, poderia ajudar bastante. Então, eu estou me dedicando bastante. E esse é o próximo passo que a gente está dando aqui nesse momento. Eu tenho certeza que já vai dar vai trazer uma melhoria, né? Então, a gente só vai conseguir avaliar de fato mesmo depois que a gente tiver implementado e depois de uns 15 dias aí, que é um período interessante, a gente tem que entender, né, como é que isso está impactando de fato nos agendamentos. Combinado, então. Obrigado, viu? Muito obrigado, doutor Daniel. Um abraço. Bom trabalho. Fica aguardando as coisas aí. Combinado, doutor. Até mais. Até mais. Tchau.